eu não vou falar ainda o que ela faz hoje. O pessoal aqui do Nordeste, claro que sabe, porque esta mulher é uma explosão no Nordeste. Agora, você que não é do Nordeste, você vai acompanhar comigo a história dessa mulher. E mesmo você que sabe o que ela faz hoje, você não imagina o que ela passou. Porque a história dela começa com uma tragédia. Essa menina, ainda nenê, mesmo sem saber o que estava acontecendo, a vida já tinha a primeira dificuldade para ela passar. Ainda nenê. Olha só como começa a história da Samira. Estamos no bairro Pio XII, que já foi conhecido nos anos 80 como Cidade Perdida, por causa da distância do centro de Juazeiro e também por causa da precariedade na época. Hoje está tudo diferente, mas foi exatamente aqui que Samira cresceu. Dona Silvane, quem era seu marido? Que amor era esse que a senhora sentia por ele? Era um amor muito grande, grande, que a gente se casou aos 14 anos de idade e eu não tinha pai, não tinha mãe, então ele foi meu tudo. A senhora já vivia um grande amor com o Francisco, faltava um filho para coroar esse casamento. E ele chegou. Chegou. Foi a Samira. Foi. Mas o seu marido curtiu pouco esse momento? Curtiu muito pouco, porque quando ela estava com 9 meses, mataram ele. Porque o patrão dele chegou, que já morreu também, e disse: olhe, Francisco está preso. Eu disse: preso por quê? Ele nunca fez nada de errado, ele sempre foi um homem de bem, por que ele está preso? Não, um rapaz disse uma ignorância com ele e ele bateu na cara dele. Eu disse: não, seu Zé, isso aí não entra na minha cabeça, porque Francisco nunca brigou com ninguém. Aí me arrumei, foi a última vez que eu me arrumei com alegria, porque levei minha filha no braço. Quando cheguei lá, vi o pai dela morto na minha frente. Não me disseram, me enganaram. Aí cheguei e fiquei mais a mãe dele. Passei um bocado de tempo mais ela sustentava eu e a menina. E eu comecei a trabalhar, porque eu não sabia que eu tinha direito a uma pensão. E teve muitos trabalhos que eu trocava, eu não ganhava dinheiro, eu ganhava só o leite dela, a massa, o açúcar e a merenda dela, os lanches dela miudinha. E para a senhora? Muitas vezes dormi com fome, porque não tinha o que comer. Samira, sua infância foi marcada por uma tragédia, né? O que aconteceu com teu pai? Assim que eu nasci, o maior desejo da minha mãe era ter filho, né? E meu pai sempre quis também ela, e minha mãe não conseguia engravidar. E aí chegou uma época que daí um dia aconteceu. Minha mãe engravidou, nasci de 7 meses, já nasci antes do tempo. Né? E assim, eu era a razão de viver do meu pai. Meu pai mudou a vida dele totalmente quando eu nasci. Ele era um cara melocão, não dava muito valor à minha mãe, mas quando eu nasci mudou o casamento deles. Só que daí com 9 meses, meu pai foi assassinado. Você nunca teve uma figura paterna do teu lado? E você sofre com isso? Eu sofri por muitos anos, né? Porque, nos meus relacionamentos eu procurava um pai. Eu sempre fui muito independente, eu comecei a correr atrás dos meus sonhos muito cedo. Então, assim, eu sempre soube o que eu queria, então eu nunca fiquei dependendo de ninguém. Então, não queria homem, pra me sustentar, porque tinha dinheiro, não. Eu queria um homem que cuidasse de mim, que me respeitasse, que crescesse junto comigo. Foi muito complicado isso, porque durante muitos anos eu busquei isso, então me tornei uma pessoa compulsiva, uma pessoa que sufocava meus relacionamentos. Eu cobrava, queria demais estar perto, era uma carência muito grande. E isso prejudicou muito meus relacionamentos. Então aquela menina que cresceu sem a presença do pai, na infância ela passou por muita dificuldade. Olha o que essa menina passou ainda na infância. Olha aí. Era exatamente daqui, do número 345, que saíam Samira e tio Regi, 2 crianças ainda, às 4 horas da manhã, carregados de almofadas.
Eles subiam na carroceria de caminhões e seguiam para o outro lado da divisa, com Pernambuco, nas cidades de Oricuri, Pubi, Trindade, nas feiras lá para vender. Nosso divertimento era aquele de ir para feira, vender almofada. Ia na carroceria do caminhão? Na carroceria do caminhão, não tinha luxo não, era muita poeira, e não tinha onde ficar, se hospedar e só era bater a poeira e começar tudo de novo. Vocês conseguiam um dinheirinho com a venda das almofadas? Era. Mas era para vocês? Não, tudo que nós pegava era para casa mesmo. Pessoal, Dona Zenilda tem 75 anos e costura só há 63 anos, né? Bem experiente. E era daqui da casa dela que saíam essas obras de arte aqui, tapetes, almofadas, que Samira vendia na feira. Justamente. Não é? Não, eles viajavam, ia para Brejo do Santo, parece que Porteira, não sei onde era, eu não sei bem do nome desses. Eu sabia, mas até esqueci. Ia tudo no pau de arara, né? Era um caminhão que essas Topi que veio aparecer uns anos pra cá. Não era raro chegar notícias de que caminhões tombavam na estrada de terra, fazendo várias vítimas. Eles tinham medo disso, claro. Só que o medo não era maior que a vontade de ajudar a família. Naquela época era difícil sonhar até? Ah, difícil sonhar. A gente não sonhava não. Sem expectativas. Você achar que sua vida só vai ser aquilo, tá entendendo como é? Você começou a trabalhar com 5 anos? 5 anos. Você trabalhou com o quê? Foram várias coisas, né? Primeiro eu tinha um tio que vendia almofadas na feira. E quando chegava nas férias, todos os meus amigos da escola, eles iam passar férias na casa de uns tios. E eu não tinha para onde viajar. E esse meu tio, ele ia para o interior do Pernambuco para vender almofadas, vender copos. E daí eu viajava com ele para vender na feira, para poder chegar no colégio e contar alguma coisa das minhas férias. E esse dinheiro que você ganhava, assim, você já guardava o dinheirinho? Você ajudava a tua mãe? Eu ajudava a minha mãe. Porque assim, a gente, como eu falei, né, minha mãe, a gente veio de uma pobreza muito grande. Eu não vim uma classe, eu vim da pobreza mesmo. A minha casa não tinha nem piso. A gente acordava, minha mãe mandava a gente pro colégio, porque não tinha o que comer. Então assim, na merenda escolar, era o nosso almoço, muitas vezes. E tipo, eu nunca me conformei com aquilo, assim, eu dizia sempre, um dia eu vou conseguir trabalhar e vou ajudar minha mãe, vou poder dar uma vida melhor para minha mãe. E esse sempre foi um dos desejos do meu coração, era dar uma vida melhor para minha mãe. Então assim, e para dar essa vida eu tinha que trabalhar. Só que aos 14 anos de idade, algo aconteceu na vida dela. Algo, ao mesmo tempo, maravilhoso, mas algo que mudaria para sempre a vida daquela menina. Olha aí. Ela, aos 14 anos, engravidou. Engravidou, me deu um neto com 14 anos. E como é que foi para a senhora isso? Eu vi um menino comentando numa calçada, eu ia passando, ele disse, ó, a filha dela tá grávida. Aí quando ela chegou em casa, eu perguntei, quando ela chegou, eu chorei, eu disse, minha filha, diga a verdade à mãe. Aí ela disse, não mãe, eu não tô não, acho que com vergonha de dizer, né? Aí até que quando com 3 dias eu levei ela no médico. Aí ela já estava com 3 meses. Agora, a senhora chegou a se separar um pouco dela, né? Não, aí quando ela chegou, eu peguei, não vou mentir não, dei uma surra nela. Ela passou uns 15 dias sem vir lá em casa, por aí. Eu nem lembro, na época ela passou uns tempos sem vir mesmo. Doía o coração, né? Demais, eu chorava todo dia, eu adoecia, eu não dormia de noite, só que ela não entendia. Na cabeça dela, hoje ela disse que eu coloquei ela pra fora, mas eu não teve essa intenção. Não tive essa intenção. Quer dizer que aos 14 anos, então, você recebeu uma bênção de Deus, seu primeiro filho, mas que também te trouxe uma série de problemas com a tua mãe, com a tua família, não foi? O que aconteceu, Samira? Assim, no interior tem muito essa, na época, hoje não, os tempos estão mais modernos, mas na época, tipo, uma mãe, ela não aceitava que uma filha engravidasse sem casar, antes do casamento. Então eu cresci com essa
né, com essa educação. Eu engravidei sem saber que estava grávida. Então, assim, quando eu engravidei, a minha mãe começou a ver a diferença no meu corpo, porque eu tinha corpo de menina e foi criando. Né, você engravidou sem saber que você estava... Sem saber que estava grávida. Meu Deus. O que sua mãe fez quando descobriu que você estava grávida? Tipo, ela não aceitava. Né? Para ela era algo assim que não tinha perdão. E aí a minha mãe me colocou para fora de casa. Tua mãe te expulsou de casa? Me expulsou de casa. E aí minha vida virou de ponta cabeça, né? E aí eu fui embora, fui para uma cidade vizinha que chama-se Aurora, no interior lá de Juazeiro. E daí eu fiquei durante os 8 meses lá, trabalhando. O pai não assumiu a criança? Não, assumiu, ele disse que não era dele. Aí, um mês antes, com 8 meses, aí eu comecei a falar com minha mãe, ela foi se acalmando, né? Porque mãe é mãe. Por mais que se é um filho com problema de droga, seja com o que for, mas mãe é mãe. Então, quando a minha mãe viu, foi abrindo a mente, ela disse, minha filha vai ter neném e eu não vou estar perto. Então, aí um dia ela me ligou, ela, filha, volte pra casa, né? Você vai estar aqui comigo e o que der pra você vai dar pra ele. Então, eu vou lhe ajudar, você não vai precisar da família, porque ninguém da família dele, do pai, queria até então. E você vai ficar dentro de casa e a gente vai tentar superar isso aí. Esse teu filho foi criado perto de você? Não. Não? Quem criou teu filho? Quem criou foi os avós paternos. Você teve que deixar o teu filho? Deixar ele, porque assim, na época, ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha. Então assim, como eu vi aquela pobreza da minha casa, a gente não quer. Então eu entendi minha mãe por isso. Porque eu não queria que meu filho crescesse sem saber falar, falando errado, sem estudar, tendo que trabalhar, deixar de estudar. Então assim, quando eu vi a oportunidade dele ter uma história diferente da minha, eu dei ele pros avós. E como é que foi ver o seu filho crescer longe de você? Foi uma experiência que hoje eu sofro com ela. Porque assim, eu não tinha maturidade quando eu fiz, né? E tipo, acabei pagando um preço alto por isso, porque saiu de você. Então, aquele ditado, mãe não é só quem tem, é quem cria. E eu perdi todas as épocas. Com 6 meses eu dei ele pra avó. Eu falei pra você que a história da Samira dava um filme. Depois de perder o pai novinha, depois de engravidar aos 14 anos, depois de ser expulsa de casa pela mãe, depois ela volta, é obrigada a viver longe do filho que foi criado pela avó. Ela arrumou um amor. E esse amor proibiu a Samira de fazer o que ela mais amava. Só que a gente não pode contar o que ele proibiu. Você ainda era menor quando você arrumou esse amor. Tinha 16, né? E ele te proibiu mesmo de fazer o que você mais amava? Eu passei 5 anos sem fazer nada. Jura? Chorava, tipo, não podia fazer nem no banheiro, nada. E por que esse casamento acabou? Por que não deu certo? Foi por causa disso? Porque ele te proibia de fazer a coisa que você mais amava? Não, por conta de traição. Ele também trabalhava no mesmo meio que eu, e daí ele acabou me trocando por outra. E aí você teve o segudo filho? O segundo filho com 16. Com 16 anos. 16 anos. Então vamos recapitular. Vamos recapitular, porque a história da Samira é complicada. É uma loucura. Então você com 16 anos, você já tinha o segundo filho. O segundo filho. 2 filhos. E tinha sido traída pelo seu marido? Sim. E aí se via sozinha de novo? Sozinha de novo. E os teus 2 filhos longe de você? Cada um ficou com os avós paternos. Como é que é hoje o seu relacionamento com seus filhos, Samira? Com o primeiro, é um pouco complicado, porque eu passei 10 anos sem ver ele. Como os avós não permitiam a gente ter esse total contato, então o que acontece? Eu não tinha a mesma intimidade do segundo. O segundo, o pai sempre liberou para vir passar férias comigo. Eu sempre tive o contato de quando nasceu, quando eu separei ele já tinha 3 anos. Então eu tive mais perto dele. Você já conversou com ele? Ele já te perdoou? Vocês já colocaram uma pedra nesse assunto ou ainda vocês não tiveram essa oportunidade? Tipo, nós tivemos uma conversa há 1 ano e meio atrás,
Então, quando a gente teve o primeiro contato, ele olhou pra mim e disse assim, eu tinha ódio de você. Mas o que a Samira faz hoje? Hoje ela é um sucesso. E olha, aonde a gente chegou na história, tudo que a gente já contou até agora, é pouco perto do que vai vir daqui pra frente. Mas só para você não ficar maluco aí dentro de casa, porque muita gente já conhece a Samira aqui no Nordeste, que ela é um sucesso. Mas você que não é do Nordeste, você deve estar perguntando, mas como é que ela venceu tudo isso? Ela venceu tudo isso e muito mais que você vai saber daqui a pouco. Porque vocês não sabem o que vai acontecer na vida dessa mulher daqui para frente, desse momento que a gente parou a história. Samira, queria que você contasse, para quem não te conhece, quem é Samira Show? Bom, Samira Show é uma artista que desde criança começou a amar a música, né? Que cresceu vivendo música e que hoje canta forró no Nordeste. Não é que eu esteja cuspindo no prato que um dia eu comi, é que eu tô passando pra te dar um recado que ontem mesmo eu esqueci. Quando eu vou ficar com você, um dia que eu nunca, nunca mais. Sabe onde é que eu vou querer, um dia que eu nunca, nunca mais. Hoje você é uma cantora e ela canta desde pequenininha. Por exemplo, você sabia que... É verdade que você imitava a Mara Maravilha? Mara Maravilha. Com quantos anos? Há 8 anos, 7 por aí. Eu já dublava a Mara, eu era cover da Mara Maravilha. E aí você começou a cantar profissionalmente com quantos anos? 12. Com 12? 12 para 13 anos eu já Você já se apresentava? Já me apresentava, tinha uma banda que era justamente do pai desse meu filho. O pai dele tinha uma banda, foi a primeira banda que eu cantei, que era na rua onde eu morava. E todos os dias eu passava da aula e via a banda e ficava na janela vendo a banda tocar. E daí um dia eu pedi para fazer um teste nessa banda. E daí eu fiz um teste, cantei 4 músicas e passei no teste. E aí eu comecei a cantar. E quando que você foi proibida de cantar pelo teu marido? Quando eu tive, né, com ele, a gente foi morar junto, moramos juntos durante 5 anos. E logo quando nós começamos a nos relacionar, que eu engravidei do segundo filho, ele disse pra mim que não queria mais que eu voltasse a cantar. Bom, aí aconteceu uma coisa com ela, nessa história complicada que você está conhecendo. Ela começou a engordar. Você pesava quantos quilos? Antes de todas as gravidezes que eu tive, eu pesava 59 quilos. 59? 59. Qual era o seu manequim? 36. 36? E aí, com quantos anos que você começou a engordar? Na segunda gravidez, com 16 anos, de 16 para 17, no primeiro filho, eu engordei 10 quilos. Na segunda gravidez, eu engordei quase 30. E aí você já estava com 90 quilos? 90 quilos. Então, assim, aí tive neném e daí começou outro processo na minha vida. Outro sofrimento. Você chegou a pesar quantos quilos? 110 quilos. Então Deus colocou na vida dela um grande amor, o Fábio. Mas aí você começou a engordar e começou a ter problemas de saúde. Que tipo de problemas que você teve, Samira? Pois é, eu comecei a sentir algumas dores, né, na barriga e tal, e o peso, e aí foi havendo um sangramento, e eu disse, tem alguma coisa errada aqui. E aí quando eu tava lá na hora, a ginecologista olhou pra mim e ela disse, olha, eu não posso lhe dar um diagnóstico porque eu não sou oncologista, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho quase certeza que isso aqui é câncer. Você com 110 quilos descobre um câncer no útero? Jesus amado. Qual foi a tua reação quando você descobriu essa doença? Olha, a minha reação foi mais uma vez, foi como o meu filho dizer que tinha ódio de mim. Foi choque total.
E além dessa doença, você decidiu fazer a sua cirurgia, que é aquela cirurgia, a cirurgia bariátrica. Isso, a bariátrica. Mas como é que você fez? Você cuidou primeiro do câncer ou você emagreceu Primeiro eu emagreci. Primeiro você emagreceu? Emagreci. E é verdade que a Sol linda do Aviões do Forró, é verdade que foi a Sol que te incentivou a fazer essa cirurgia? Isso, eu tinha a Sol como inspiração e também tenho uma amiga que fez, que, tipo, a Sol foi mais uma inspiração, né? Quando eu vi ela magra, autoestima, essa amiga já falava para eu fazer. Mas quando eu vi a motivação dela, como ela mudou, como ela se tornou uma pessoa melhor, então aquilo me motivava. E sempre que a gente se encontrava, ela, você devia fazer, vai ser a melhor coisa da sua vida. Você emagreceu quantos quilos nessa cirurgia? 46 quilos. 46. 46. Em quanto tempo? Em 2 anos eu já tinha perdido. Em 2 anos você chegou a esse peso. Cheguei a esse peso. Aí quando você emagrece, vem a batalha contra um câncer. Eu falei pra você que a história dela é um filme. Olha o que já aconteceu e ela tem 33 anos. Como é que foi vencer esse câncer no útero? Vencer o câncer pra mim, eu falo que foi um aprendizado. Foi ver a vida de uma outra forma, valorizar pessoas que eu não valorizava. Eu tive a oportunidade. Existe uma Samira antes do câncer e uma Samira depois do câncer. O câncer para mim foi lição de vida. Eu não recebi o câncer para me matar, porque muitas pessoas quando elas recebem esse diagnóstico, elas já imaginam que vão morrer. Eu não, eu disse, eu não vou morrer. Eu vou passar, assim como eu passei todas as dificuldades em outras áreas, eu vou superar também esse câncer, porque ele vai me servir como lição de vida. Tipo, eu não me entreguei em nenhum momento. Em nenhum momento eu achei que eu fosse morrer, porque eu acho que é o fundamental. Eu falo até para as pessoas que têm família, que estão passando por isso. Pô, o câncer não é morte, só se você quiser. Sabe, se você tem força de vontade de viver, você consegue vencer o câncer. E ela venceu o câncer. E aí, tava tudo bem na vida dela, tudo ótimo. Poxa, vamos recapitular, porque a gente precisa fazer em tópicos o que essa mulher já sofreu. Perdeu o pai, 14 anos grávida, expulsa de casa. Teve os 2 filhos criados longe. Depois engordou, chegou a 110 quilos, problema de saúde. Emagreceu, teve um câncer, venceu e ainda não acabou. Por incrível que pareça, depois que você se curou do câncer, você ficou doente de novo? Não é possível. Não é possível, Samira, que você está aqui hoje para poder contar essa história. Eu falei para você que era um absurdo a história dela, que é inacreditável. Você, depois de ficar internada, depois de vencer o câncer, depois de emagrecer, fazer aquela cirurgia bariátrica que é difícil, o que aconteceu com você, menina? Eu tive uma infecção, né, depois de tudo, hospitalar, e daí eu tive que voltar pro hospital quase um mês depois, né, e de repente fiquei quase mais um mês internada com essa infecção, fiquei toda podre. Nesse momento da tua vida, depois de tudo que você passou, você achou que você ia morrer? Eu achei que ia morrer. Samira, chegou a hora de você explodir no Brasil inteiro? Oba! Como foi com Aviões do Forró, com Wesley Safadão, com tantos ídolos que começaram aqui no Nordeste e explodiram no Brasil? Você acha que chegou o teu momento? Eu acredito que sim. Você esperou muito por esse dia de contar a tua história pro Brasil? Eu assisti várias vezes você e me imaginava lá. Um dia eu vou ter a oportunidade, eu sempre sonhei com isso. Então pra mim foi emocionante, porque eu não tinha noção do que ia acontecer hoje. Até então eu vinha só pra uma entrevista. Quando eu vi você, passou tipo um filme na minha cabeça. Cara, eu tô realizando um sonho na minha vida, o meu momento chegou. Eu queria dizer uma coisa pra você. Eu adorei conversar com você. Foi pra mim muito, muito, muito especial. E eu tenho certeza que tá todo mundo curioso pra ouvir a sua voz. Porque, né? Aqui no Nordeste todo mundo conhece. Mas só pra você ver do que esta mulher é capaz, eu queria que você cantasse pra gente, só pra
Vem cá, apresenta pra gente. Esse é o Rogério. Fala, Rogério. Tudo bom? Já trabalha comigo há um longo tempo. Samira Show, faz o seguinte, faz o que você melhor sabe fazer. Canta pra galera aí, eu quero ouvir tua voz. Essa música é nova, é uma música linda. E quando você me deixou, mas bastou só um minuto pra eu pensar e reconhecer. Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você. Vai que é bom pra me deixar o mundo girar, não correr atrás e te deixar pra lá. Olha as voltas que o mundo dá. E hoje, olha quem tá na minha porta, implorando e pedindo volta. Só que agora é tarde, Deus me livre e guarde. Tá vendo aí, tu na primeira fila, me vendo ser feliz. Desperdiçou a chance, não valorizou. Tá vendo? O mundo girou. Tá vendo aí, tu na primeira fila, me vendo ser feliz. Desperdiçou a chance, não valorizou. Tá vendo? O mundo girou. E roda o dedo, e roda o dedo, e roda o dedo. O mundo girou. Sensacional! Olha, se tem uma mulher que fez o mundo girar, está aqui do meu lado. Samira Show.